Ô, meu grande homem, Pronto, estamos juntos. tudo bem? Tá me Como ouvindo vai? bem? Maravilha, tá me ouvindo bem? Maravilha, tudo certinho, que bom te ver num feriado de Corpus Christi. Tudo tranquilo? Tudo bem, maravilha, tudo ótimo. E o trabalho não para, né? Pois é. Apesar do feriado, a gente acaba tendo que colocar as coisas em dia no escritório, né? O escritório é prazo vencendo toda hora, né? Então não tem como, não tem como. E na área empresarial, a empresa não para. Então você é obrigado a, como a empresa não para, você é Aham, obrigado a trabalhar sempre, né? O tempo todo, né? claro. Aham, aham. Não tem descanso, né? Não tem descanso. E como é que está a doutora Soraya Salomão? Tá bem, doutora Soraya lá com os cursos dela de compliance, né? Tá. Junto com a. Manda o meu abraço para ela. Manda o meu abraço para ela. Com certeza, com certeza. Diz para ela que qualquer hora a gente tem que fazer uma live sobre Fazer compliance. uma Então, live, né? Que é, o compliance já é um assunto também que aham, é aham. fundamental aí também para as empresas, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Estou te ouvindo bem. Ah, tá. É que Estou te deu ouvindo uma bem. pequena travadinha aqui, deu uma pequena travadinha. Estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Compliance também é essencial, né, para as empresas. Vamos ver se aqui na live a gente fala algumas coisas que Lei Geral de Proteção de Dados é importante, né? O pequeno empresário, né? O pequeno e o grande, o pequeno e médio empresário, eles estão realmente numa situação periclitante, né, com a pandemia, mas vamos ver aí, né, o que que a gente pode tirar de bom nisso, né? Tá Sempre a gente certo. tem que tirar Vamos, coisas vamos, boas. vamos equalizar o conhecimento. Na página a gente tem principalmente pessoas que trabalham, enfim, no ambiente empresarial, que atuam nos mais variados setores, tem ex-alunos, ex-alunos, mas muitos empreendedores e empresários, microempresários, empresários de pequeno porte, enfim, a, o nosso público é bastante diverso. Então, para que a Sim, gente possa ser o mais útil possível para aqueles que nos assistem, tanto agora quanto depois, quando isso for ficar gravado e disponibilizado, eu queria colher de ti, ah, digamos assim, conceitos básicos, né? Ou seja, que você começasse falando para aqueles que nos escutam o que é, né, quais as origens e o que é a LGPD, né? Como é que nós chegamos a esse conjunto de normas que nós chamamos aí Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que esse seria o ponto fundamental para que a gente equalize a linguagem e a gente consiga, a partir dos conceitos que você vai colocar, a gente consiga aí tornando a abordagem mais interessante, mais pragmática para aquele que nos escuta, né? Rodrigo, assim, até para quem não sabe, as pessoas que estão nos assistindo, o Rodrigo foi meu professor, né? Lá no início, no No finalzinho século da década, passado, no no século século passado. passado, né, no final da década de 90, e tudo que eu Uhum. aprendi na área empresarial foi, evidentemente, com o professor Rodrigo. Então, professor Rodrigo, o irmão dele também, Adriano, Clóvis Mesomo, né, pai de Rodrigo Mesomo, que não é advogado, mas é o melhor advogado que eu conheço, não formado em direito, né? Então, assim, mas isso a gente vai falar mais à frente sobre isso, né? Mas Lei Geral de Proteção de Dados, já se falou muito, virou moda, né? Falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos falar sobre proteção de dados de um outro enfoque, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, em regra, né, é uma lei que faz com que qualquer tratamento de dados pessoais passe a ser uma atividade regulada. Então, você tem um órgão regulador, né,
que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela então vai exercer o papel de fiscalizadora e de reguladora de toda e qualquer empresa que faça tratamento de dados pessoais, né? Esse, na verdade, é a definição básica. Mas agora vamos numa definição um pouquinho mais além disso, né? Porque no primeiro momento, quando a gente fala de proteção de dados, vamos resguardar os dados pessoais, vamos evitar o compartilhamento de dados pessoais, né? A grosso modo, e de uma maneira muito superficial, o incauto, né, aquele que não entende muito do assunto, ele pode dizer, não, mas tudo bem. Veio a lei de proteção de dados para evitar que eu receba uma ligação indesejada, para que os dados do meu cartão de crédito sejam compartilhados com o concorrente, para que eu abra uma conta, por exemplo, uma conta num banco private e imediatamente aqueles dados sejam compartilhados, e aí fica um monte de gente me ligando. Só que é muito além disso, né? Proteção de dados não é novo, né? Então eu não vou nem citar países de primeiro mundo. Eu vou citar aqui a nossa vizinha Argentina. A Argentina tem uma lei de proteção de dados e uma sistemática de regulação de tratamento de dados pessoais desde a década de 90, né? Uhum. Aí agora vamos lá para o outro lado do mundo, a Austrália. A Austrália tem mais de 50 leis de proteção de dados, né? Singapura, Japão também, desde a década de desde o início dos anos 2000, ela tem uma sistemática de proteção de dados pessoais. Então, quando a gente fala de proteção... Para aquele que nos escuta, possa entender que o Brasil vinha muito atrasado, né, no campo da proteção de dados, digamos. Sim, sim. O único país hoje, um dos poucos países de primeiro mundo que não tem uma lei de proteção de dados, uma lei estruturada como um sistema de proteção de dados pessoais, é os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos eles têm leis específicas, mas a questão da segurança nacional é o grande empecilho para que haja uma proteção de dados pessoais. Os Estados Unidos eles precisam estar fiscalizando a todo tempo todos e tudo que é feito na internet, tudo que porque tem a segurança nacional. Tudo nos Estados Unidos é de segurança nacional. Mas então, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente está falando, por exemplo, de sistemas de inteligência artificial que podem, por exemplo, filmar funcionários, né, numa entrevista, identificar, por exemplo, se o sujeito, por meio de algoritmos, ele é homossexual, né? Você tem hoje sistemas de algoritmos que identificam tendências homossexuais nas pessoas, né? Por exemplo, nos eventuais candidatos a determinados cargos em empresa. E aí o sistema avalia e diz, esse sujeito ele é homossexual. E aí as empresas, né, não contratam esses funcionários, né? Você tem, por exemplo, sistemas hoje, um dos grandes pontos da Lei Geral de Proteção de Dados são as decisões automatizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai, por exemplo, pedir um empréstimo, o gerente do banco lança os seus dados no sistema, o algoritmo diz empréstimo concedido, empréstimo negado. Né? Então, quem está concedendo o empréstimo não é o gerente do banco, é uma máquina. Né? Quem, por exemplo, tá avaliando, né, se você pode ingressar num plano de saúde, isso estou dizendo não no Brasil, no mundo inteiro, é uma máquina. Então, com a sistemática de proteção de dados pessoais, e nessa sistemática você tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você faz com que isso seja mais transparente, que a sua vida não seja entregue na mão de uma máquina, na mão de uma decisão automatizada. E o termo decisão automatizada é exatamente o termo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a lei hoje em vigor na União Europeia, que ela é referência no mundo inteiro. O mundo inteiro utiliza a GDPR, né, que é a lei referência de proteção de dados pessoais no mundo inteiro. Então, a lei ela vem proteger esse sistema para que quando os seus dados pessoais sejam utilizados, e dados pessoais podem ser desde um CPF, um telefone, o seu nome, um e-mail, até os seus dados biométricos, até a sua face. Né? Até, por exemplo, a maneira de você andar. Né? Por exemplo, eu dou aula em Portugal de proteção de dados, e eu digo,
A forma que você andar é um dado biométrico, né? Pela forma Sim. de andar, o sujeito consegue. Até brinco com os alunos. Às vezes você está esperando alguém na rua e diz: só pela forma de andar eu sei que você estava chegando, que eu te vi do outro lado da rua. Porque isso é um Uhum. dado biométrico. Então, o Sim. sujeito, existem sistemas que, pela forma do sujeito andar, ele diz assim: o Rodrigo Mesomo ele é um executivo bom, ou ele é um executivo que não vai preencher os cargos. Então, Uhum. não vai preencher aquele cargo para o qual ele está fazendo Uhum. uma seleção. Então, Uhum. a proteção de dados ela vai além do que simplesmente a ligação que você recebe do banco 10 horas da noite te oferecendo um cartão de crédito ou uma linha Sim. telefônica. Uhum. Então, tudo isso passa a ser, então, regulado, né? É, explica para aquele que, para quem nos escuta, a questão ligada aos chamados dados sensíveis, então, que nós temos na legislação, que está inserido nessa temática, né? O dado pessoal sensível, né, e agora nós estamos falando de lei brasileira, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, da nossa LGPD, o dado sensível ele é um dado que, eventualmente, em sendo tratado, o que é o tratamento de dados pessoais? É tudo aquilo que você possa fazer com o dado. Então, é coletar, apagar, armazenar, compartilhar, difundir, veicular, vender. Em aula, eu digo o seguinte: qualquer verbo que você conseguir encaixar no que você possa vir a fazer com dado pessoal é uma atividade de tratamento. Então, tratamento é qualquer coisa que você possa fazer com os dados. Uhum. Existem dados que, em sendo tratados de maneira equivocada ou em desconformidade com a lei, ele pode gerar um prejuízo maior, um dano maior ao titular. Então, por exemplo, é muito mais gravoso o titular, ele vai ter um dano muito maior de um vazamento, por exemplo, da sua opção sexual ou de um dado médico, por exemplo. Vamos supor que o Gabriel Pacheco ele seja soro positivo. Então, esse dado médico vazado, ele vai ter um dano maior ao titular do que, por exemplo, invasando uma conta de um e-mail, um número de telefone, uma placa de um veículo, o seu endereço. Né? Então, dados pessoais sensíveis são dados que têm uma proteção maior da lei. Né? E que dados seriam esses? Opção sexual, opção religiosa, opção sindical, dados médicos. Né? Todos Uhum. esses dados, por exemplo, existe uma lista longa, todos esses dados são dados que, em vazando, né, ou em sendo vendidos, compartilhados, podem ter um dano maior, podem vir a causar um prejuízo maior ao seu titular, né, ao titular dos dados. Uhum. Uhum. E aí, a gente tem, por exemplo, dentro desses dados pessoais, o próprio dado biométrico. Né? Uhum. Então, por exemplo, o dado biométrico ele é um dado sensível. Eu sempre digo o seguinte, em termos de segurança da informação, né? Se você vai acessar o banco, né? Você sempre usa o que você sabe, que é uma senha, o que você tem, que é um cartão, e o que você que é a sua identificação digital, né? A sua digital. O que você em sendo compartilhado, qualquer um pode ser quem você é. A única questão que você não tem como compartilhar, né, é a sua digital. Porque se eu souber o que você sabe, eu acesso o sistema. Se eu tiver o que você tem, que é um cartão, eu posso acessar o sistema. Mas eu não posso ser quem você é. E aí esse dado biométrico, na minha opinião, é a grande chave de tudo. Porque o dado biométrico, o sujeito ele pode coletar, né, um dado biométrico seu, por exemplo, seu sangue, e ter ali toda sorte de informações possíveis sobre você. Né? Uhum. Uhum. É o caso, por exemplo, de farmácia, só fechando a farmácia. Você vai comprar um remédio na farmácia, ela te pede o seu plano de saúde, o número do seu plano de saúde. Por que a farmácia, que é de um grupo que não tem absolutamente nenhuma correlação com o plano de saúde, ela concede um desconto para que você forneça o plano de saúde? Porque os seus dados de saúde são mapeados. E aí amanhã Uhum. você vai fazer um plano, por exemplo, numa operadora de plano de saúde qualquer, você tem o plano negado. Por que eu tenho o plano negado?
Ah, não, porque você tem um... E aí a lei, ela traz essa obrigação. Você vai ter o plano negado? Perfeito. Mas por quê? Quais são os dados que você tem sobre mim? E aí ela vai puxar a compra que você fez numa farmácia que você não autorizou o compartilhamento desses dados. Vai dizer, olha, você tem um histórico aqui de remédio, de hipertensão, você está dizendo que não tem. E aí Uhum, você vai dizer, não, mas eu comprei remédio da minha mãe, eu comprei remédio do meu pai, eu não tenho, realmente eu não tenho. Então, a uhum, lei torna isso tudo mais transparente. Esses dados sensíveis, eles têm uma proteção maior da lei, né? uhum, uhum. Toda essa questão é uma questão bastante interessante, porque isso evoca uma discussão ética muito grande, né? Ah, nós temos que pensar, digamos assim, em toda sorte de exclusões e preconceitos e prejuízos que podem ser causados. Caiu, meu nobre. É, até a minha conexão até tá muito boa. Eu acho que é Tá bom? o Instagram mesmo, esse horário é. Não, não, tem muita live essa hora, é uma complexidade aí. Mas Mas o que eu estava mencionando é que isso traz uma discussão ética muito forte, né, muito grande, porque, ah, na verdade, você pode chegar pelo controle desses dados a uma engenharia social e a uma forma de controle social absolutamente brutal, né? Quando a gente observa o que está acontecendo na China, por exemplo, né? Onde nenhuma preocupação nesse sentido se estabelece, onde o Estado pode tudo, né? E controla a população é, na medida em que o conceito, digamos assim, de privacidade ou de proteção de dados é desconhecido pela sociedade chinesa, né? Você tem uma discussão ética aqui que é profunda, né? Porque, por exemplo, na China, com o reconhecimento facial, o reconhecimento de dados biométricos, enfim, eles controlam determinadas populações, determinados contingentes eh, populacionais que são relativamente hostis ao governo central, né? Você tem um conjunto, por exemplo, de populações nas regiões mais próximas aos estados muçulmanos, né? na, naquela região mais ao oeste da China, em que o governo central usa e abusa de toda a tecnologia e de reconhecimento facial e biométrico, cruzamento de dados, enfim, eh, e a manipulação desses dados financeiros e movimentações para fazer um controle absolutamente brutal de toda a população, né? Então, toda essa dinâmica da LGPD, ela tem por fundo, né, na sua base, uma discussão ética muito profunda, né? Inclusive, nós temos aí empresas abdicando de continuar os seus projetos de reconhecimento facial, né? A própria IBM, por exemplo, né? A própria IBM, uma gigante do setor, abdicou de fazer, né, de dar continuidade ao seu projeto de reconhecimento facial. E todas essas discussões elas estão ali imbricadas, né? Todas essas discussões elas se entrelaçam e as questões éticas é que estão ali no fundo, né, de todo esse debate. Mas vamos tentar tornar aqui a questão menos filosófica e mais pragmática, né? Em que medida a LGPD ela ajuda ou atrapalha as empresas? Como é que você tem esse cenário? Qual é que é a tua posição em relação a isso? E o que você tem sentido dos teus clientes na medida em que você tem participado aí de projetos de implantação de LGPD, você tem prestado assessoria nessa área? O que você tem sentido, então, em relação a isso? Rodrigo, eu acho assim,
a Lei Geral de Proteção de Dados ela é obrigatória. Então, não adianta, eu brinco o seguinte, né? Quer dizer, brinco, não é, talvez o uso não seria bem a expressão brincar, né? Hoje você tem um problema sério do pequeno e do médio empresário, né? O pequeno e médio empresário ele está ali no meio do oceano, né, com um canudinho tentando respirar, né? Ele está ali tentando respirar e se manter vivo. Ele já cansou de nadar, então ele agora só está com um canudinho esperando acontecer um milagre, né? Tentando Então, boiar, né? né, ele está ali já só com o canudinho tentando respirar, porque o snorkel ele já perdeu, então ele só está agora com o canudinho que ele achou ali boiando, né? E eu sei porque, e aí entra a questão que eu disse, né? Tudo que eu aprendi de direito empresarial foi com você, e eu acho que o diferencial é você estar no lugar do empresário. Você tem que se colocar no lugar do empresário, né? A minha família é de empresário, a minha família é de comerciante, meu pai é comerciante, então eu sei, né, eu tenho que se colocar no lugar deles. E aí sim é que o serviço é bem prestado. O que ocorre? Você tem uma lei que é de cumprimento obrigatório, né? Então, você pode chorar, espernear, mas você vai ter que se enquadrar, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, ela é obrigatória. Então, toda empresa que tem todo aquele que usa dados pessoais para o seu negócio, né, que trate dados pessoais, colete, armazene, compartilhe, difunda e por aí vai, venda, ele vai precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente pode tirar, né, de bom nisso? E aí isso é muito interessante. Quando veio a Lei 8.078 de 90, né, Direito do Consumidor, a história foi muito semelhante, né? Eu, quando entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, né, 99, eu comprei um computador da falecida Compaq e o computador veio com defeito. E eu fiquei com aquele computador e eu tive que dar a minha solução para poder consertar. Quando veio o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, as empresas disseram, olha, mas eu vou ter que devolver o produto, eu tenho 7 dias se eu vendi o produto fora da loja, né, a compra foi fora do estabelecimento, vai ter 7 dias para devolver, eu vou ter prejuízo, todo mundo vai querer devolver. O supermercadista dizia, eu vou ter que devolver a carne, então, enfim, coisas impensáveis. E aí, o que você trouxe, né, com isso? O que hoje, passado algum tempo, o que você observa? Uma confiança maior, né? O empresário ele passou a constatar que o mais importante é o cliente e não é a mercadoria que ele tem. E aí hoje, por exemplo, por isso que várias empresas faliram e hoje você tem, por exemplo, eu compro sapato pela internet. E eu tenho primeira troca grátis, a segunda troca grátis. Isso são mimos, isso são serviços que o empresário põe à disposição do consumidor, que faz com que ele consiga competir com uma Netshoes, por exemplo. Ele passa a ter uma outra ótica. E que ótica é essa? Do consumidor. E a Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe, né? Ela trouxe exatamente isso, uma mudança de paradigma. Hoje, a pequena e média, as empresas de um modo geral, que vendem produtos ou serviços, elas continuam com o foco no consumidor. Mas elas têm que entender que hoje você tem dados pessoais. E os dados pessoais, parece clichê falar isso, né, que os dados pessoais são o novo petróleo, mas é basicamente isso. Você olhar o capital market das empresas, as maiores empresas hoje são empresas de tecnologia e empresas que são todas baseadas em negociação e utilização de dados pessoais e que ficam à frente de empresas de petróleo e ficam à frente de banco, né? Por quê? Porque hoje os dados pessoais são o novo petróleo. E aí, quando você pega uma pequena e média empresa e você vai implementar um programa de proteção de dados, um programa de proteção de dados que tem a ótica de entender o negócio
do empresário e pensar como empresário, você vai pegar aquele programa de proteção de dados, e vai criar uma mudança na cultura da empresa, para que ela possa utilizar esses dados pessoais a favor dela. Então, por exemplo, quando a gente pega um exemplo real, prático, tá? Quando a gente implementa o programa de proteção de dados, você tem lá, você vai utilizar padrões ISO, né? E um dos padrões ISO que você usa é a ISO 27001. A ISO 27001, ela trata do sistema de gestão e segurança da informação. Quando a gente vai lá na ISO 27001, no sistema de gestão de segurança da informação, a ISO diz assim, primeira coisa, identifique os seus ativos de informação. E o que é um ativo de informação? Ativo de informação é aquele que tem valor para a empresa. E aí você chama a alta administração, se você estiver falando de uma empresa de grande porte, ou você vai pegar um empresário, você vai pegar lá o meu pai, que tem um restaurante, e vai falar assim, vamos fazer um programa de proteção de dados. Quais são os seus ativos de informação? O que tem valor para a sua organização de informação? O pequeno empresário vai falar assim, não sei. E aí você vai mostrando, olha, o nome do seu cliente, o endereço do seu cliente, a data de nascimento do seu cliente, dados, por exemplo, se o seu cliente ele vem jantar, por exemplo, aqui com a família. E aí você começa a despertar no empresário a mudança de cultura para que ele possa não só ter o serviço e ter o produto, mas ele direcionar isso utilizando os dados pessoais. Então, por exemplo, uma barbearia. Pensar uma barbearia. A barbearia é um pequeno empresário, né? Então, a barbearia, você... eu não faço reserva, né? Eu não agendo. Então, bote um sistema para agendar. E aí você bota ali Isso, caso real que eu fiz, tá? De uma rede de barbearia aqui no Rio de Janeiro. Bota o telefone, a data de nascimento, no dia da data de nascimento, no dia do aniversário do teu cliente, você oferece um voucher, ou chama ele, né? Você tem filho? Tem filho, qual a idade? A idade tal. No dia dos pais, bota lá um voucher para você cortar cabelo do seu filho e ter um dia na barbearia. E aí o cliente, a empresa começa a utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados para mudar a sua cultura. E mudando essa cultura, né, ela está voltando, ela está se adequando a uma lei, ela está se adequando a uma obrigação. Mas vamos utilizar isso a favor da empresa. Vamos verificar quais são os ativos de informação, ou seja, os ativos que têm valor. Vamos fazer com que um brainstorm para que o empresário ele veja o que ele tem, quais as informações e dados pessoais que têm valor para ele. E aí você começa a montar todo esse quebra-cabeça. E a gente tem aqui também, que nos seguem, muitos profissionais liberais, né? Os profissionais liberais precisam também se adequar. Explica isso para a gente, para que quem nos assiste possa... Profissional liberal, vamos imaginar médico e advogado, tá? Obviamente, o médico... Um parênteses aqui, entrou aqui um grande professor, Leandro Antunes, obrigado, meu nobre, seja sempre muito bem-vindo aqui, seja sempre muito bem-vindo. Guilherme também entrou aqui, estou vendo aqui um monte de gente amiga, que bom, que maravilha. Mas vai lá, continua. Profissional liberal, se atua, né, se a atividade dele envolve dados pessoais, né, obviamente você vai precisar, né, ter um programa de proteção de dados. Então, vamos dar o exemplo do médico, né? O médico trabalha o tempo todo com prontuários, né, dados médicos, exames, procedimentos. Então, isso tudo, sim, é submetido a uma lei geral de proteção de dados, né? Ele vai ter que ter um programa, né, minimamente estruturado para conservar e para ter um manuseio adequado disso. O advogado, a mesma coisa. O advogado trabalha não apenas com informações de clientes, né, com dados pessoais, mas também com documentos cujo conteúdo tem ali dados pessoais.
Então, ele tem que ter, sim, no escritório, por exemplo, dados, um programa de proteção de dados estruturado. E aí a gente tem a mesma coisa, engenheiros, farmacêuticos e todos aqueles profissionais liberais que o limiar aí é se tem dados pessoais de terceiros ou não. Se tem dados Tá? pessoais, E aí vai ter que vamos pensar uma questão bem pragmática aqui. Esse pequeno empresário que você está mencionando, e que você muito bem descreveu, que ele está lá com o canudinho tentando respirar, né, tentando se manter com inúmeras dificuldades num país como o Brasil, num período de pandemia, enfim, onde as dificuldades são as mais variadas, né? Esse sujeito, ainda agora, ele precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. A verdade é que, então, você tem um volume gigantesco de pequenos, micro e pequenos empresários que, dadas as dificuldades do momento, né, não conseguem, né, não têm condições, ou pelo menos postergam a adoção de medidas para a proteção de dados. Que sanções são previstas na legislação? Como é que se dá, né, uma eventual punição, a partir de quem? Se isso vem por intermédio de uma fiscalização, se isso é através de um processo judicial. Explica para quem nos escuta, né, como é que se dá essa dinâmica. Basicamente, né, respondendo a grosso modo, né, de maneira muito simples, você tem aí, primeiro, algumas sanções, né? E aí eu escuto muito dizer o seguinte: essas sanções não vão pegar, né? Ou seja, que aqui nós temos leis que pegam e leis que não pegam, né? Certa vez, essas palavras não são minhas, né? É do professor Silvio Capanema. Ele disse uma vez que o legislador brasileiro ele age com uma diarreia, né? Uma diarreia de leis com a prisão de ventre de inteligência, né? E aí, esse era muito bom. e aí você acaba tendo leis que, dada essa enxurrada de leis, você tem leis que pegam e leis que não pegam, então, né? E, obviamente, o empresário, o pequeno, médio e as pessoas, né, vão dizer assim, mas essa lei não vai pegar, né? Então, você tem sanções, por exemplo, como uma paralisação, né, da atividade de tratamento. Então, por exemplo, você tem uma atividade de tratamento de uma operadora, por exemplo, de telefonia, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela fiscalização e aplicação de sanções em termos de proteção de dados, ela pode determinar a paralisação da atividade de tratamento, ela pode determinar a exclusão do banco de dados, né? Ela pode determinar multa, né? E essa multa a multa aí da ordem de milhões, né? Mas quando dizem que essa lei não vai pegar, eu mostro, por exemplo, quando você tem a atividade sancionadora da ANS. A ANS, por várias vezes, ela paralisou comercialização de plano de saúde. Né? Várias vezes, por exemplo, a Unimed, agora a própria Assim teve uma questão muito semelhante, ela paralisou a contratação, né? A Assim ficou proibida de vender seus planos de saúde. Então, quer dizer, isso é uma lei sim, né? É uma lei que vai pegar. Em princípio, essa sanção, né? Fazendo um comparativo, é como o PROCON e a ANS, como a Anvisa, né? A agência, né? A Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como a Anatel, como a Anvisa, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vai fiscalizar, né? Ela ainda está em fase de estruturação, ela está começando a redigir pequenos textos e pequenas normas, então ela ainda está se estruturando, até porque proteção de dados é uma questão de fato complexa, porque envolve o direito internacional, isso é fato, envolve, é uma cadeia,
né? Então, em princípio, é ela como PROCON, é ela que vai autuar, e aí, judicialmente, você, o pequeno e médio empresário, né, o empresário vai poder recorrer disso administrativamente ou vai ajuizar as ações, vai manejar as ações judiciais cabíveis aí para, por exemplo, anular um auto de infração, né? A gente ainda não sabe bem como a autoridade ela vai se comportar nesse sentido, mas como ela tem uma natureza de agência reguladora, né, embora se chame autoridade, o nome é Autoridade Nacional, não é agência, ela o que se espera é que ela haja dentro dos padrões que as outras agências agem, né? Principalmente E quando isso transborda para o judiciário, como é que se dá eventuais conflitos em torno da LGPD no âmbito judicial? E, emendando com essa questão, como o indivíduo, então, que tenha os seus dados vazados ou suspeite do vazamento de dados, pode agir. Veja, se o indivíduo... E aí eu faço o mesmo paralelo, o mesmo comparativo ao PROCON, tá? Ao direito do consumidor, para efeitos práticos que eu estou dizendo. Eu não, aqui, de forma alguma, estou dizendo como Sim, a Bonner... nossa aula aqui não é uma aula jurídica. A gente está como o Bonner traduzindo para o leigo as questões da LGPD. Sim, que o Bonner, né, no Jornal Nacional, disse que a ANPD é uma espécie de PROCON dos dados pessoais. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a mesma coisa. O titular dos dados, né, se ele suspeita que os seus dados vazarem, ou se ele exigir, por exemplo, né, a lei não fala só sobre vazamento de dados, incidente de vazamento. Mas, por exemplo, vamos supor que você foi contratar um empréstimo no banco, foi submetida a uma decisão automatizada, então você vai peticionar, vai fazer uma petição junto ao banco, né? O próprio empresário, né? O empresário vai lá tomar um empréstimo, teve negado. Então você vai dizer, olha, eu gostaria de saber os parâmetros que o banco utilizou, quais foram os dados pessoais que o banco utilizou para me negar o empréstimo. Então, é uma decisão automatizada ou foi uma decisão de uma pessoa? Uma decisão da pessoa. Quais foram os parâmetros que ela utilizou? Então, ela vai peticionar o banco, vai fazer uma cartinha, esse tem o prazo da lei. Não resolveu? Ela provavelmente, como no direito do consumidor, ela pode direto no PROCON, quer dizer, ela pode primeiro ao PROCON, então, obviamente, primeiro ela vai à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, requerer alguma questão administrativa, né? Ou ela vai direto no judiciário. O problema do judiciário é que as decisões em proteção de dados estão sendo um pavor, né? O judiciário não leu a lei. O judiciário parece que não entendeu ainda a lei, né? Pois é. Então, as decisões estão sendo um pavor, né? Você tem decisões, por exemplo, em São Paulo, que confunde quem é que detém o controle da atividade de tratamento com quem que é o conceito de operador e controlador e operador. Então, ele confunde os conceitos. Esse conceito, claro, não é importante agora aqui para a live, mas é importantíssimo para quem está estudando proteção de dados. Então, ele confunde uma coisa com a outra. Aproveitando a data de hoje e fazendo menção a uma brincadeira, um dizer muito jocoso que se tem, e muito antigo no direito, quando se diz que o seu oponente não conhece nada, ou que o juiz não entendeu nada, se diz que ele confundiu habeas corpus com corpus Christi. Né? É mais ou menos isso. Isso é mais ou menos o que o judiciário está fazendo com a lei, né? Ele não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Você vê decisões, por exemplo, que utilizam a Lei Geral de Proteção de Dados em fatos anteriores ao início da vigência da lei, por exemplo. Né? Você tem outras decisões que confundem operador com controlador. Por exemplo, existe uma questão muito muito sutil e muito delicada na lei, que é o consentimento, né? E quando é que o titular a empresa estaria autorizada a tratar os dados pessoais
mediante o consentimento, ou se todo consentimento genérico permite que você faça o que você quiser. Né? Então, você dá lá o consentimento genérico, o cara faz o que quiser com seus O dados. famoso aceito, quando o sujeito diz, o Isso famoso que aceito. tecnicamente a gente chama de opt-in. Né? O opt-in é quando já está marcado. Né? Então, tem a caixinha lá, a caixinha já está marcada. Então, se você clicar em avançar, 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 você já consentiu, sendo que o correto é justamente o contrário. A caixa do consentimento, né, ela tem que estar em opt-out, ela tem que estar desmarcada e você expressamente marca. Então, esses são alguns, né, detalhes. Mas o fato é que o judiciário confunde consentimento. Foi até uma ação complicada do Serasa. Né? Essa ação foi de São Paulo, né, do Serasa. O Serasa estava vendendo os dados. Né? O Não me Serasa... imagino. Pois é, o Serasa estava vendendo os dados e se ajuizou uma ação Jamais poderia pensar que o Serasa que o fosse. Serasa... Pois é, pois é, Imagina. pois é. Nunca pude Né? imaginar uma coisa. O Serasa fez isso tem na internet, né? Quem estiver te assistindo aqui pode entrar no Google e vai pesquisar, por exemplo. O Serasa fez uma pesquisa e essa pesquisa mandava você dizer ali, botar qual era a sua senha bancária. Você botava a agência, a conta e a senha do seu banco. Né? Então, quer dizer... E aí o Serasa, não, isso aí era só para a gente entender como o Aham, usuário se comporta, enfim. aham, Então você tem umas aham. bizarrices dessa, mas a bizarrice maior é realmente o judiciário. O titular, ele pode recorrer ao judiciário? Pode. Né? Uhum, uhum. Existe a questão da ausência de condição de ação, né? Pelo fato de que ele não foi administrativamente ainda. Não, a gente não tem isso decidido, mas o fato é que tudo que está chegando, né, ao judiciário em termos de proteção de dados, o judiciário está decidindo. Agora, infelizmente, de maneira atécnica, né, sem o rigor e sem o que determina de fato a lei. Né? Aqui a gente tem Fabiano Veloso fazendo a pergunta: quando a empresa exige que você assine um termo sobre a exigência de se verificar se os bônus de desconto, de verificar os seus bônus de desconto, isso não infringe a LGPD? Eu não entendi bem o contexto, mas daí eu posso extrair o seguinte: exigir, você não pode exigir nada. Né? Uhum. Exigir, você não pode exigir nada. Quando a gente faz um programa de proteção de dados, a primeira questão é entender o negócio da empresa. Então, obviamente, Uhum. você tem empresas que é obrigatório, né, a coleta de dados pessoais. Então, vamos imaginar um laboratório de análises clínicas. Né? Uhum. Daí O tem. laboratório de análise clínica ele é obrigatório. Agora, por exemplo, é obrigatório uma empresa, né, vamos supor, um supermercado, ele colher dado biométrico do seu empregado? Ele não pode utilizar lá um crachá, ele precisa colher o dado biométrico? Então, a gente tem sempre que avaliar isso. Então, respondendo, Uhum. não entendi muito bem a pergunta do Fabiano, mas Uhum. respondendo a pergunta do Fabiano é o seguinte: você sempre tem que pensar para que a empresa quer isso. Né? Uhum. Se Qual a você... necessidade desse dado, né? Exatamente, que é o princípio da Quanto mais necessidade. dados ela coletar, mais risco ela traz para si. Né? Sim, exato. É exatamente isso. Você, inclusive, você tem a norma a ISO 31000, que é de gestão de riscos, que você utiliza também no programa de proteção de dados. Né? Você vai avaliar a empresa. Eu quero coletar tudo. Você quer coletar tudo, você vai ter um risco. Então, vamos Uhum. mensurar esse risco. Né? Aqui, Michele, Michele. Michele pergunta que o judiciário brasileiro não está se baseando na GDPR. Digo, parece que estamos caminhando para Para um o encontro da encontro. GDPR. A GDPR, eu falei no início da live, né? Para quem aqui não conhece, a GDPR ela é a lei hoje de proteção de dados em vigor na União Europeia. Né? Também é uma lei, muito embora, né, ela seja estruturada desde 2018, ela é uma lei que vem muito antes disso, desde a década de 90, né, que é chamada de Working Party 29, que é o grupo de trabalho 29,
que reuniu algumas leis de proteção de dados e aquilo teve um processo dentro da União Europeia até que se chegou na GDPR. Numa aula eu explico isso em 1 hora, mas a grosso modo é o GDPR, ou se nós formos nos países de língua portuguesa, Espanha e Portugal, né, lá se fala o RGPD, né, Regulamento Geral para a Proteção de Dados. Eu não vejo dessa forma, não. A GDPR ela é bem mais técnica do que a LGPD. A LGPD não traz conceitos que são básicos, que são necessários. Como toda lei, é a questão da diarreia legislativa, né? Ela não traz muitas coisas que o GDPR traz. E, na verdade, não. O que o judiciário está fazendo hoje é confundir conceitos. Então, ele confunde o conceito básico, que é do controlador e do operador. A grosso modo, para quem está nos assistindo aqui, o que é o controlador e o operador? O controlador é aquele que define os parâmetros da atividade de tratamento. Então, eu tenho uma empresa e digo assim, olha, eu quero coletar dado A, B, C, D e E de todo mundo. O operador é aquele simplesmente que faz o tratamento por ordem do controlador. Então, vamos imaginar que eu contratei uma empresa terceirizada de um software, né, para os que são advogados. Né? O escritório de advocacia, o advogado, o dono do escritório é o controlador, vamos imaginar. E o software jurídico que você contrata é o operador. Quem decide os dados que você vai inserir naquele sistema que você está contratando já é você. Né? Você ali vai inserir o que você quiser. Então, de maneira muito simples, uma síntese muito curtinha, a diferença do controlador e operador é isso. E para você definir as responsabilidades na lei, é fundamental que você diga quem é o operador e quem é o controlador. E o judiciário, esses mesmos conceitos tem na GDPR, só que na GDPR a gente chama de... O controlador lá é chamado de responsável pelo tratamento e o operador na lei brasileira lá é chamado de subcontratante. Mas os conceitos são os mesmos. Mas é fundamental você identificar a diferença de um e de outro para que você possa delimitar as responsabilidades de cada um. E o judiciário aqui, ele confunde ele confunde. É como você falar em tutela e curatela e o judiciário confunde e diz, não, é tutela o que eu disser que é tutela e é curatela o que eu disser que é curatela. É incapacidade do Código Civil relativa que eu disser. Então, o sujeito está numa cama em coma é incapacidade relativa, porque ele pode pegar alguém pode pegar o dedo dele e botar no polegar e assinar um documento, ele é relativo, porque ele pode assinar. É basicamente que a lei, o que o judiciário está fazendo e outras bizarrices de decisão aí. Né? E me diz uma coisa, a gente já tá, o tempo passa rápido quando a prosa é boa, e eu não quero me estender para além de 1 hora. Então eu vou te fazer só mais algumas indagações. Dentro desse conceito que você menciona sobre o risco, enfim, a gente se avizinha de outras áreas, né? Então, como é que você pensa essa questão da LGPD em relação, por exemplo, a outras áreas do direito? Né? Porque muito se fala em LGPD nas questões do direito do trabalho, né? LGPD nas questões do consumidor, enfim, como é que você visualiza essa questão? E já emendando nessa pergunta, porque são questões que estão ali imbricadas, né? A LGPD ela anda de mãos dadas com a ideia de compliance, né? Então, finaliza para a gente aí, dando esse cenário de temas. Vou inverter, vou começar pelo final do compliance, né, que eu acho que é importante. O que o compliance, né, embora não seja primeiro situa, né, define para a gente o compliance, porque, claro, vão ter sempre aquelas pessoas que desconhecem o conceito
O compliance, na verdade, embora não seja não é minha área de compliance, então assim, né? Mas o que a gente pode trazer, né, do compliance? Que é um conjunto de ferramentas e a gente muda, né, a estrutura da empresa. Eu tenho uma colega, a doutora Valéria Ribeiro, né, que ela faz uma comparação muito interessante sobre a árvore do compliance. Então, o compliance é um grande tronco, né, na qual você brota diversas raízes. Então, você, através do programa de compliance, você muda a cultura da empresa, você adequa a empresa e aí você tem uma cultura anti-suborno, né, a parte ambiental, a parte de lidar com pessoas, né? E tudo isso você traz, então, o conceito de estar em conformidade. Mas do que eu, como leigo em compliance, não é minha área, né? Eu posso dizer o seguinte, o compliance ele anda junto com a Lei Geral de Proteção de Dados na medida em que há uma mudança cultural. Muda a mudança, o programa de compliance, assim como o programa de implementação de LGPD, ele faz uma mudança cultural na empresa. Então, como eu disse no início da live, até para quem não estava aí antes, a empresa que não entende o valor dos seus dados, ela passa a ter. E, por exemplo, no compliance, né, uma empresa que tem um programa de compliance, ele vai ter, por exemplo, um código de conduta, e que esse código de conduta, você tem várias questões que é discutida. Por exemplo, né, questão de suborno de sócios, a questão de presentes que são dados, né? A questão, por exemplo, de um filho de um empresário que não trabalha e entra ali e tem a carteira assinada só para constar, né? Isso tudo ele é corrigido por um programa de compliance para que se ande melhor, para que a empresa ela tenha de fato um conceito que a gente traz tanto no compliance quanto também, né, na proteção de dados, de accountability. O que é uma empresa accountable? Uma empresa que tem os parâmetros de accountability. É uma empresa mais transparente para o mercado, né? E aí, para o leigo, eu gosto muito de trazer essa questão. Por que você compra, por exemplo, empresas como a Amazon? Né? Porque te parece uma empresa mais confiável, né? Por que você compra, por exemplo, pagando num meio de pagamento aí, PagSeguro, PayPal, Mercado Pago? Porque é mais confiável. Você tem uma segurança maior. E isso para empresas é a mesma coisa, né? E obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela anda junto com outras áreas, por exemplo, direito ambiental, direito do trabalho, porque você vai ter uma gestão mais responsável desses dados. Você passa, então, no momento em que você verifica quais os dados você precisa desses funcionários, você, de uma certa forma, acaba respeitando o direito do trabalho, porque se você precisa de um código de conduta ou você precisa de regras específicas, padronizadas de proteção de dados, você vai ter que, obviamente, fazer uma revisão no teu procedimento de contratação. Eu já peguei, por exemplo, situações de procedimentos de contratação no campo do direito do trabalho que estavam equivocados, que poderiam gerar sanções trabalhistas, dano moral trabalhista, porque porque a empresa estava fazendo de maneira equivocada. E aí, quando você pega... Exato. Uma coleta de dados mas excessiva. não é excessiva, mas o procedimento de contratação é errado. E esse procedimento de contratação errado poderia gerar um dano. Né? Então, vou pegar a questão prática. Né? A Justiça do Trabalho entende, por exemplo, que tem muito cuidado com o soro positivo. Ela entende que a demissão, em regra, do soro positivo é discriminatória. Então, quando a gente está de frente com um programa de proteção de dados, a gente diz, não, mas por que você está pedindo o exame de sangue do teu cliente, do teu funcionário? Se ele não é médico, se ele não é da área de saúde, porque existem algumas profissões que você precisa desse exame, mas está pedindo um exame de sangue para um auxiliar de escritório. Não pode. E aí você acaba, num programa de proteção de dados, bem feito, você acaba tirando determinados procedimentos equivocados da empresa que podem gerar sanções em outras áreas do direito, que não proteção de dados. Maravilha, maravilha. Saímos todos agora muito mais conhecedores da Lei Geral de Proteção de Dados, meu nome. Obrigado pela aula.
Obrigado pelos esclarecimentos e por ter falado aí para o nosso público numa linguagem tão simples, tão direta, tão didática. E vamos repetir em breve aí, vamos tratando de outros assuntos, fazendo Vai outras lives. vai ser sempre um E prazer, sabe? manda o meu abraço para a Soraya e diz para ela que a gente vai se falar e combinar uma live para falar de compliance, então. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado, meu nobre. Tá bom? Valeu, valeu. Obrigado, tá? Um Rodrigo, beijão obrigado para a todos todos. aí. Um beijo para todos que nos assistiram aí. Espero que, né, saibam depois dessa live aí, vocês. A questão é a seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados é obrigatória, mas vamos olhar sobre outro enfoque, um enfoque que beneficia o pequeno empresário, que beneficia o médio empresário, não vendo simplesmente como uma obrigação, né? E eu faço um paralelo com o direito tributário, por exemplo. Existem aqueles que pagam imposto e existem aqueles que fazem um programa, né, de tributário, uma engenharia tributária e acaba recebendo crédito ao invés de pagar, né? Então, é Uhum. basicamente isso. Tá certo. Tá bom? Forte abraço. Obrigado, meu nobre. Obrigado, tá? Boa noite a todos. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.